todos vocês. Estamos em mais esse encontro, onde nós estamos estudando a metafísica dos Salmos, estamos estudando o poder que os Salmos manifestam em nosso ser, em nossas vidas, quando nós conseguimos trabalhar com eles de forma apropriada. E hoje é o nosso terceiro encontro para falarmos a respeito dos Salmos. Nós vamos falar então sobre o Salmo número 3. Lembrando que, se você está vendo este vídeo a primeira vez, resgate desde o primeiro Salmo e também uma live onde nós fizemos a abertura sobre esse tema, tá bem? O Salmo número 3, ele tem um nome dentro da Bíblia de Jerusalém, que é essa que nós estamos usando aqui, de apelo matinal do justo perseguido. Ele também é conhecido em outras Bíblias com o nome de oração de confiança. É muito bacana aprofundar a nossa vivência mística com esse salmo, porque ele trabalha, dentre outras coisas, algo que muitos de nós buscamos, porque temos problemas nesta área, que é a prosperidade financeira. E ele também trabalha outros temas muito importantes, que eu vou colocar aqui para você. Eu trouxe até escrito para não deixar escapar. Ele trabalha a ajuda a enfrentar os problemas com coragem. Sabe, aquele momento em que a gente não tem nem coragem de enfrentar problema, a gente coloca de lado, guarda numa gaveta, finge que ele não está ali, mas ele vai se transformando num monstro, porque a gente justamente deixou para lá, ou está empurrando com a barriga. Este salmo faz com que a coragem brote, a confiança, para a gente lidar com este problema. Ele também nos dá uma energia de prontidão e resolução. A gente consegue resolver as questões que estão embaraçadas e que a gente não sabe como resolver. Ele também nos dá empenho e criatividade para resolver situações difíceis. Entendam essas duas virtudes. Empenho, estar empenhado, totalmente disposto a ir resolver. E criatividade, ideias originais. Como que eu vou resolver isso? Porque a resposta que a presença divina nos encaminha para as coisas são respostas sempre muito inusitadas, completamente efetivas para que nós possamos resolver situações. Mas, se nós não conseguimos nos unir à presença divina, como é que ela vai nos dar esta resposta, nos dar esta criatividade, os códigos divinos desta criatividade? Então, este salmo serve de ponte para que nós consigamos receber isso da presença divina. Mas tem mais, não acabou ainda. Ele também, este salmo, transmuta o temperamento explosivo em energia para a resolução. Por quê? Quando nós estamos vibrando no negativo e estamos vivendo um problema, o que se manifesta em nós é um temperamento explosivo. Mas, quando nós conseguirmos absorver energia divina, este temperamento explosivo se transforma em energia para a resolução. O que você acha que vale mais a pena? Ter um temperamento explosivo diante das circunstâncias ou que essa energia seja transformada em energia de resolução? Escreva aí nos comentários para nós o que você acha mais efetivo. E aí você também nos diga se vale a pena ou não entender o que é ciência espiritual dos Salmos. Pessoal, não esqueçam de dar likes, não esqueçam de encaminhar este estudo, se vocês apreciarem, para os seus conhecidos. Vamos fazer com que a internet seja abençoada com informações
superiores, ok? Mas ainda não acabou, eu nem acabei a lista, é um salmo tão curtinho, mas olha como ele é grandioso, não é? Esse salmo também cura pensamentos de vingança. E isso já existem pessoas, milhares de pessoas que compreendem que pensamentos de vingança só prejudicam a elas mesmas, são venenos, e nós podemos nos libertar deles com este salmo. Então, ele é uma medicação muito poderosa. Ele nos dá códigos divinos de sabedoria que direcionam os nossos pensamentos. Então, vejam quantas maravilhas este salmo compartilha conosco. E vocês sabem, a repetição dos salmos faz com que nós consigamos aprofundar a energia viva dele como código vivo, divino, em nosso ser. Quando nós fazemos isso em nosso ser, isso se irradia também para fora de nós, transformando as nossas vidas. Então, agora, vamos ler este salmo, lembrando que no nosso curso Cristianismo Iniciático, curso do Templo Harmonia, você terá o trabalho deste salmo também, com as vozes dos templários e com o mantra sagrado, uma música sagrada para ser compartilhada com este salmo, tá bem? Para você fazer o exercício acompanhado, se você assim quiser. Então, eu vou ler o salmo, e aí depois nós vamos aprofundar um pouco nas explicações metafísicas, tá bem? Vamos lá. Apelo matinal do justo perseguido, ou oração de confiança. Yahvé, quão numerosos são meus adversários, numerosos os que se levantam contra mim, numerosos os que dizem a meu respeito: onde está a sua salvação em Deus? Mas tu, Pai Altíssimo e Yahvé, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Em alta voz eu grito a Yahvé, meu Pai Altíssimo, e ele me responde do seu monte sagrado. Eu me deito e logo adormeço. Desperto, pois é Yahvé quem me sustenta. Não temo o povo em multidão, que em cerco se instala contra mim. Levanta-te, Yahvé, salva-me, Deus meu, pois golpeias no queixo meus inimigos todos, e quebras os dentes dos ímpios. A Yahvé pertence a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. E então, pessoal, agora vamos trabalhar com a interpretação metafísica deste salmo. Vamos transcender, vamos nos coligar aos códigos do Altíssimo. Então, nós já começamos pelo título, que está colocado na Bíblia hebraica, né? Desculpa, na Bíblia de Jerusalém, que é essa aqui que nós utilizamos, tá bem? Apelo matinal do justo perseguido. Apelo matinal. Tanto porque você pode já fazer pela manhã, também pode. Mas apelo matinal, quando desponta a luz da aurora, não é? Nas primeiras horas do dia. É no momento que o ser está despertando nele as primeiras luzes. E então ele compreende que ele pode transformar todas as situações da vida dele, dentro dele e fora dele, todas as dificuldades. Então, apelo matinal, apelo para aquele que começa a despertar e entender que ele pode buscar no Altíssimo a resolução
dos seus problemas. E por que se chama do justo perseguido? Porque aqui nós estamos falando de uma pessoa justa, ou que está trabalhando o seu ajustamento com a sua presença divina. É preciso, então, que haja essa predisposição da parte da pessoa que vai trabalhar com o salmo, de se ajustar com o que é correto, o que é íntegro. Ela quer se melhorar, e querendo se melhorar, o salmo vai responder para ela com todo o poder, porque ele vai trazer os códigos do Altíssimo. E aí, nós temos lá, vamos ver, Yahvé, quão numerosos são meus adversários, numerosos os que se levantam contra mim, numerosos os que dizem a meu respeito. Onde está a sua salvação em Deus? Aqui, nós estamos falando de uma pessoa, um salmista aqui, que é, no caso, Davi, e ele escreveu esse salmo quando ele passou por uma experiência muito difícil em que ele estava fugindo dos exércitos do filho dele, do Absalão, que queria pegar ali todo o trono, todo o que era relacionado a Davi, não é? Então vejam que situação difícil. E quem estava atacando era o próprio filho dele. Por que está representado como filho dele aqui? Porque são as nossas crias. Nós sofremos as consequências do que nós criamos. Não só filhos genéticos, né? Filhos físicos, filhos humanos, mas filhos, pensamentos, filhos, emoções, filhos, crenças que são nossas filhas, tudo que nós criamos, tudo que nós geramos e que depois podem nos atacar. Então, nós estamos falando de quê? O que é que nós geramos e podem nos atacar, além dos filhos genéticos humanos? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas crenças, os nossos maus hábitos, as nossas maledicências, né? Quem semeia vento colhe tempestade, não é? Então, veja que o Salmo, repito aqui, ele sempre tem um significado fora de nós e dentro de nós, no nosso mundo interno também. Aqui, a pessoa que está orando o Salmo, ela está com muitos problemas. Podem ser dívidas, podem ser transtornos, podem ser doenças, podem ser pessoas ou situações que estão causando problemas a nós quando nós estamos aqui orando. O que o salmista coloca aqui é que nós estamos rodeados de problemas ou de pessoas, problemas e de ataques. E além de tudo isso, existe também uma dúvida, né? Uma dúvida no ar, que a nossa sociedade coloca muito essa dúvida para nós. Deus existe mesmo? Ele te ajuda? Existe isso de você clamar a Deus e Ele te ajudar? Nós crescemos numa sociedade que fica arrancando de nós esta verdade, retira de nós esta vivência extraordinária que nós podemos ter com o nosso Pai Altíssimo. Essa verdade é retirada de nós desde a nossa mais tenra idade por todos esses aí sofismas da nossa sociedade moderna, a ciência não comprova e tudo mais, o que vem como enxurrada. Então, a primeira questão é: você confia? Você vai se unir? Vai fazer a caminhada, a jornada de união com os mundos divinos, mesmo havendo tantas pessoas que dizem que isso não funciona? Você vai ser o herói, a heroína que vai empreender essa mística jornada? E aí, vamos continuar. Mas tu, Yahvé, és o escudo que me protege. Então, aqui o orante já está dizendo: eu não vou cair nesse engodo de que você não existe. Eu não vou cair no engodo de porque eu não posso ver,
não existe, porque eu também não vejo oxigênio, e é Ele quem me dá a vida, não é? E aí o salmista continua, minha glória e o que me ergue a cabeça. O salmista reconhece que quem dá a glória e quem ergue a cabeça é o Pai Altíssimo, se Ele assim quiser. Ele tem todo o poder de fazer qualquer estratégia que seja. E aí o salmista continua, em alta voz eu grito a Yahvé, lembrando que Yahvé é um dos nomes do Altíssimo. Aqui nós podemos substituir pelo nome divino que nós quisermos. E quando nós estudarmos nomes divinos, sim, porque nós, no Templo Harmonia, que também é uma escola cabalística, vamos estudar os nomes divinos, as suas interpretações e os seus usos. Também poderemos colocar aqui o nome divino que acharmos adequado para a situação que estivermos vivendo, tá bem? Então, o salmista diz, em alta voz eu grito a Yahvé. O que é gritar? Não é sair gritando. Eu faço com todo o poder, com toda a força da minha vontade. E ele me responde do seu monte sagrado. Aqui o salmista, que é Davi, um alto iniciado, está nos dando um ensinamento muito precioso. Lembrando, pessoal, o que é subir o monte sagrado? É você se interiorizar na sua oração. A sua oração te eleva ao monte sagrado. O monte sagrado interno, o monte sagrado da sua consciência, aonde você vai ter contato com os mundos superiores, através do exercício da devoção ardente na sua oração. Então, o Altíssimo responde. O salmista não deixa dúvida. O Altíssimo responde quando eu falo com ele com toda a vontade, com toda a devoção ardente no monte sagrado. Nessa situação, o Altíssimo responde. Inúmeros, centenas de místicos nos disseram, nos ensinaram que o Altíssimo, o Pai que nos ama, não tem como não responder quando nós nos elevamos dessa maneira a Ele. Yogananda, um místico hindu de outra linha, também fala este mesmo ensinamento em sua obra tão especial. Continuando, eu me deito e logo adormeço, desperto, pois é Yahvé quem me sustenta. Vou aqui aproveitar para dizer que um salmo, como todas as obras sagradas, podem ter mais de um nível de interpretação. Disse um instrutor cabalista para nós no Templo Harmonia que as obras sagradas da Cabala têm 7 níveis de interpretação. Aqui é bastante interessante, vou compartilhar com vocês dois. Eu me deito e logo adormeço, porque estou com a minha consciência tranquila, porque lá em cima não falamos o título, é uma pessoa justa, é uma pessoa íntegra. Pessoal, aqui não quer dizer que só uma pessoa completamente correta pode fazer os salmos, hein? Se fosse assim, ela não precisaria fazer os salmos, não é? É uma pessoa que busca pela sua evolução, tá bem? Com compromisso disso, ok? Não precisa ser perfeito para fazer os salmos. Então, aqui nós poderíamos dizer, eu me deito e logo adormeço, porque tenho a minha consciência tranquila. E aí, na sequência, desperto, pois é Yahvé quem me sustenta, não é? Estou desperto, continuarei durante o meu dia e Yahvé vai me sustentar. Isso é uma interpretação, mas eu quero compartilhar outra bastante interessante aqui. Eu me deito e logo adormeço. Eu estou nessa vida aqui material, inserida nesse contexto social, que é um mundo de ilusão, como dizem os avatares,
como disse Buda, o mundo de ilusão, que é também o mundo dos mortos-vivos, como disse o Mestre Jesus em seus ensinamentos, não é? Eu me distraio, eu adormeço nesse mundo. Eu me distraio das coisas que realmente são importantes e evolutivas e me dedico a coisas que me causam prazer momentâneo na vida física, mas que atrapalham a minha evolução. Eu adormeço, eu logo adormeço. Quando eu fico aqui inserido em todas essas distrações da vida física, eu adormeço e durmo. Mas eu desperto, pois é Yahvé quem me sustenta. Porque aqui, lembrando, estamos falando de uma pessoa que está buscando pela sua evolução. Essa pessoa é despertada pelo Altíssimo, por Elohim, não é o corpo angélico do Divino Pai. Essa pessoa tem um despertamento e vai começar a compreender a vida de uma forma mais ampla, dando outro significado a tudo que existe. Aqui eu vou pedir licencinha para vocês, para beber minha aguinha. Falo muito, já gravei vários vídeos hoje, não é? Então, vamos continuar. Não temo o povo em multidão, que em cerco se instala contra mim. Aqui, o salmista já foi transportado para outro nível de realidade. Ele entrou em comunhão profunda com o poder de Elohim, com o poder do Altíssimo, com todas as hostes angélicas, e ele sabe agora que ele está em Deus, e que Deus tem todos os divinos recursos, todo o poder para resolver qualquer situação que seja. E aqui ele já vê o problema de outra forma. Vejam, lá na primeira linha, quão numerosos são meus adversários, numerosos os que se levantam contra mim. O salmista ali está desesperado. Mas aqui, depois que ele subiu o Monte Sagrado, depois que ele entrou em contato com a realidade divina e superior, e depois que ele despertou, ele já enxerga as coisas de outra forma. Não temo o povo em multidão que em cerco se instala contra mim. Não temo, porque eu sei que a resolução virá e que tudo será resolvido, porque eu me uno com todo o poder dos aspectos divinos e eles resolvem qualquer situação. E aí o salmista continua: levanta-te, Yahvé, salva-me, Deus meu. Aqui o salmista confia que o Pai Altíssimo está fora dele e dentro dele. Levanta-te, poder que eu tenho em Deus. Eu tenho poder de resolver qualquer coisa. E eu posso acessar esse poder. Levanta-te em mim, poder divino. Manifesta-te, porque agora nós vamos resolver a situação que temos para resolver. E aí este poder que está dentro de você e fora de você, que é o Altíssimo, que é a Irmandade Divina Elohim, o próprio corpo glorioso do nosso Deus Pai. O salmista continua: pois golpeias no queixo meus inimigos todos. O que é golpear no queixo? É destravar a mandíbula, é acabar com o argumento, não é? A pessoa não vai, os seres não vão mais poder ter essa fala que te ataca, essa narrativa mentirosa. Aliás, coisa que estamos vendo muito hoje em dia, não é? E o Pai Altíssimo vai golpear no queixo todos os que insistirem em narrativas mentirosas, corruptas, involutivas. O Pai Altíssimo vai fazer isso especialmente nesses momentos em que nós estivermos vivendo. Então, quando você chama o Pai para isso,
é para acabar com esse tipo de situação, não é? E também para subjugar as próprias máculas que tem dentro de nós, que criam narrativas mentirosas, maledicentes e que também nos colocam em situações. Então, o que está dentro de nós também será purificado e será ajustado para que nós sejamos libertos e que saiamos desse ponto de vida difícil, complicado, dolorido, e sejamos levados para um momento de vida agradável, propício, cheio de paz e de prosperidade e evolutivo. E quebras os dentes dos ímpios. É mais um símbolo, onde nós vamos ver que existe um momento onde o Altíssimo Pai dá o retorno para todos aqueles que causam mal aos que querem evoluir, não é? Ele golpeia. Ele diz que golpeia em todas as obras sagradas, o Pai Altíssimo dá corda. Ele deixa. Mas quando o justo começa a clamar que quer se ver livre de uma determinada corja, essa corja vai receber aí uma resposta do Altíssimo e do seu poder, para que ela também tenha a chance de achar o seu prumo, não é? E aí o salmista termina: a Yahvé pertence à salvação. O que ele quis dizer com isso? Que é sempre do alto que vem a resolução verdadeira de todas as situações. A salvação, ela vem quando nós nos coligamos à nossa presença divina, ao que é real. E o que é real é a presença divina, porque ela nunca perece, ela nunca morre. Então, ela é real. Tudo que nos salva é o que é eterno, é o que tem poder em si, é o que tem a luz verdadeira. Tudo que é escuro não é real, porque basta acender uma luz ali e ele deixa de ser escuro. A luz é real, a presença divina é real, o Altíssimo é real e eterno. Então a salvação só vem do que é superior e real. Então ele coloca: a Yahvé, o Pai Altíssimo, pertence à salvação. E sobre o teu povo, a tua bênção. Quem é o povo do Altíssimo? É quem chama por ele. É os que querem estar nele. Esse é o povo do Altíssimo, do Pai, El Shaddai, Elohim, Adonai, Emanuel. Todos os que querem viver nele são o povo dele. Todos os que querem evoluir nele são o povo dele. E ele dá bênçãos para o seu povo, principalmente quando o seu povo segue com ele através da vivência mística. E este salmo é uma das pontes que nos conduz e nos une com o nosso Altíssimo Pai, com a nossa Divina Mãe e com toda a nossa família divina, Elohim. Pessoal, está entregue aqui a ciência deste salmo. No nosso curso Cristianismo Iniciático, vocês terão a vivência dele com a música sagrada. Até o nosso próximo encontro.